Atos 26, a partir do verso de número 28, lemos assim: Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: Assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Amém? Irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um pedacinho da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava preso e no determinado momento é dado a ele a oportunidade de fazer a sua defesa. E ao invés de simplesmente começar a fazer o seu testemunho em favor próprio, como aconteceria em qualquer tribunal, uma pessoa sofrendo uma acusação, correndo o risco de ser morto, o apóstolo Paulo resolve aproveitar o momento e não só se defender, mas principalmente pregar uma mensagem, já que tinha um monte de gente olhando para ele, já que o próprio rei Agripa estava ali para ouvi-lo. A prioridade dele deixa de ser: eu vou me defender das acusações que estão me fazendo, para eu vou pregar uma mensagem. E que mensagem é essa que o apóstolo Paulo prega? Irmãos, é a mensagem mais importante no cristianismo. E que mensagem é essa? A gente prega muitas coisas. Nós temos pregado muitos assuntos e a Bíblia é rica em muitas coisas importantes para nos ensinar. Por exemplo, recentemente, nós pregamos bastante aqui sobre a família, as relações familiares. Estamos entrando agora no Setembro Amarelo. E vamos tratar desses assuntos segundo a Bíblia. Daqui a pouco, Setembro Azul, novidade nesse ano, que está focado no problema do surdo. E tudo isso com mensagens vindo da palavra de Deus. Mas qual é a mensagem que eu diria que é a mais importante? Essa daqui, do pão e do vinho. A mensagem de salvação. A mensagem que é o centro do Evangelho, que trata de salvação para as pessoas. Jesus, por exemplo, quando instituiu que os seus discípulos celebrassem, isso que nós vamos celebrar daqui a pouco, a ceia do Senhor, ele disse o seguinte: fazei isso todas as vezes em memória de mim, porque todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês estarão anunciando a morte, não é? Até que ele venha. Na verdade, esse segundo pedaço é Paulo falando a respeito do que Jesus ensinou, não é? O que é isso? Aqui está a mensagem do sangue de Jesus derramado. Aqui está a mensagem do corpo dele sendo entregue por nós. É a mensagem de que as pessoas precisam de salvação. E o próprio Deus enviou Jesus, seu Filho, ao mundo para que nos salvasse. E o apóstolo Paulo está ali diante daquela situação difícil, pessoas tramando para matá-lo. Já estava preso há um tempão, a gente vê aí que já tinha alguns anos, não é? Ele foi preso lá no capítulo 21 de Atos, a gente já está aqui no 26, muita coisa aconteceu, ele já passou por vários lugares, e agora ele está diante de um rei, e nesse momento de julgamento, a preocupação de Paulo é: eu vou ganhar esse cara para Jesus. A ponto desse rei Agripa virar e falar assim: Paulo, ouvindo aquele discurso todo, entende o que ele está fazendo, né? Você está querendo me tornar cristão? Por pouco você não consegue me persuadir a virar um cristão. E Paulo fala assim: que seja por pouco, que seja por muito, eu queria que todos vocês fossem como eu sou, com exceção dessa parte de estar preso. Mas eu queria que todos vocês fossem. Essa é a mensagem, meus irmãos, que nós temos nessa noite. Porque Paulo tinha esse sentimento, o que ele estava querendo passar. E qual é a motivação que nós temos quando nós queremos persuadir as outras pessoas para se tornarem como nós? Cada um tem a sua religião e acredita que está bem como está. Ou não tem religião nenhuma e acredita que está bem do jeito que está. E seria mais cômodo, de repente, largar. Mas, pastor, e esses caras iriam para o inferno? Bom, olha aqui para a vida de Paulo. Talvez muitos de nós pensassem: esses caras merecem ir. Eles estão aqui tentando me prender, eu vou pregar para eles se arrependerem.
eu quero é que eles se arrebentem mesmo. Não. Alguma coisa aconteceu na vida de Paulo que fez com que ele entendesse. E ele não fazia isso por culpa, meus irmãos. Alguns acham talvez que Paulo, ele tivesse esse quase que desespero por pregar o evangelho, por uma questão de culpa pelas coisas que ele fez no passado, antes de se converter. Mas não. A gente entende o coração, a teologia, o pensamento de Paulo, através de tudo aquilo que ele escreveu. A coisa é diferente. E eu queria que você pensasse nisso. E nessa noite você refletisse um pouco comigo sobre o que te move a testemunhar daquilo que aconteceu com você, se aconteceu. O apóstolo Paulo, como eu disse, ele já estava preso há um tempo. E quando, nessa ocasião, aliás, em várias ocasiões, ele é questionado diante de autoridades, ele aproveita cada hora de uma maneira diferente, uma estratégia, ele consegue expor. E aqui, nesse momento, meus irmãos, quando o rei Agripa, ele interroga Paulo, você vê isso no início desse capítulo, que nós lemos um trecho dele, aí no iniciozinho do capítulo 26, Paulo começa a contar a sua história. Paulo conta o seu testemunho, meus irmãos. O que é o testemunho? Basicamente o mesmo sentido que você vê lá no tribunal, que o advogado chama uma testemunha de defesa, tem a testemunha de acusação, alguém que viu algo, alguém que tem algo para contar sobre aquilo que viveu. E o apóstolo Paulo vai contar como foi a vida dele e por que ele está ali naquela situação. E como era a vida dele. O apóstolo Paulo ele vai contar sobre como ele se converteu. Isso é contado outras vezes no livro de Atos. Aqui é trazido com um pouco mais de detalhes. Paulo diz que ele era alguém muito fiel na sua religião, no judaísmo, da seita dos fariseus. E ele começou a perseguir aqueles que ele considerava desviados. Os cristãos que estavam surgindo, era primeiramente de um grupo dentro do judaísmo. E ele perseguia essas pessoas ao ponto de arrastá-las para a cadeia, ao ponto de torturá-las para obrigá-las a blasfemarem. Ele diz isso nesse capítulo. Imagina alguém chegar aqui e começar a torturar um de vocês, até que vocês blasfemem contra Jesus. Pois é, o apóstolo Paulo fazia isso. E não só isso, mas ele ajudava a tomar as decisões sobre quem deveria morrer. Ele dava o voto dele sobre quem deveria ser morto por estar seguindo Jesus. E o detalhe cruel disso tudo, ele achava que estava servindo a Deus. Irmãos, não tem como a pessoa dizer que serve a Deus trabalhando com ódio. Quero que você pense nisso, porque no tempo que a gente está vivendo, a coisa está muito esquisita. Tem muita gente dizendo que serve a Deus, que vive o amor, mas quando abre a boca para dizer, quando pensa na pessoa de outra religião, uma pessoa que tem uma mentalidade, uma crença diferente da sua, ódio começa a ser destilado. Toda vez que você vê alguém que nas suas ações e nas suas palavras, o que faz é agredir o próximo, é acusar nesse sentido de maltratar as pessoas, que há ódio nas palavras, meus irmãos, entenda, essa pessoa ainda precisa se converter. Ela pode ser alguém que está dentro de um sistema religioso, ela pode ser alguém que está vivendo um momento que ela acha que está servindo muito a Deus, mas ela ainda não entendeu o amor. Porque, meus irmãos, como é que a gente lida com quem pensa diferente? Como Jesus lidou. Como Jesus fez com você e faz com você. O reino de Deus é um reino de liberdade. É assim que Deus lida com a gente desde lá do Jardim do Éden, quando o primeiro ser humano surgiu na terra. Liberdade. Quer fazer diferente do que eu estou ensinando? Faça, você vai colher as consequências disso, mas é a sua vida. Eu sempre me lembro nesse momento, quando a gente toca nesse assunto, de um jovem rico que procurou o Senhor Jesus, e Jesus olha para ele e o ama. E quando Jesus fala para ele sobre o arrependimento, o que ele deveria fazer para seguir Jesus, aquele homem vai para casa triste, vai embora triste, e sabe o que Jesus faz com ele? Nada.
liberdade. Evangelho não obriga ninguém a ser crente. Evangelho respeita a posição do outro. Paulo vivia num sistema religioso que levava ele a odiar as pessoas e perseguir as pessoas. Até que chegou um momento, e ele conta isso, que ele estava indo para uma cidade com carta de recomendação para prender um monte de crente. E na estrada para essa cidade, na estrada de Damasco, ele viu uma grande luz. E com isso ele caiu por terra e ele começou a ouvir uma voz que falava com ele em hebraico, a língua do povo judeu, que ele tanto zelava. E essa língua, essa voz falava com ele: Paulo, Paulo. Na verdade, Saulo, Saulo, porque falou em hebraico, né? Mas na verdade ainda, Shaul, Shaul, por que me persegues? Fala mais algumas coisas, eu vou resumir para não dificultar para eles ali. Mas Paulo pergunta: quem é você? E a voz responde: eu sou Jesus a quem você persegue. Que coisa engraçada, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Paulo estava perseguindo os irmãos da igreja e Jesus aparece para ele e fala: você está me perseguindo, eu sou Jesus a quem você persegue. Você sabe o que é isso, meu irmão? Perseguir a igreja de Jesus é a mesma coisa que perseguir Jesus. A igreja é o corpo de Jesus. E é muito comum a gente ver pessoas jogando pedra na igreja. E você precisa entender isso, que a igreja são pessoas que escolheram Jesus, que entregaram a sua vida para eles. Não é parede, não é pedra. Às vezes pessoas que são da própria comunidade, ou pessoas que eram daqui, ou às vezes pessoas que são daqui, viram e começam a dizer: por que a igreja é isso, por que a igreja é aquilo? E começa a falar mal da igreja por causa de uma, duas pessoas. Um grupo que reúne de 200 a 300 pessoas. Mas as pessoas têm uma facilidade muito grande de fazer isso. Estão com raiva de uma pessoa que fez uma coisa que o magoou e fala: porque a igreja é isso, porque a igreja é aquilo. Presta atenção, você está acusando o corpo de Cristo. É a mesma coisa que lutar contra Ele. Você está caindo no mesmo pecado que Saulo estava caindo. Você é um perseguidor do próprio Cristo. Eu não sei você, mas eu prefiro enfrentar qualquer lutador de MMA desse mundo. Com a perna quebrada e tudo. Lutar contra Jesus. Jesus aparece para ele, joga ele por terra. E ao invés de matar ele ali, jogar um raio na cabeça dele, Jesus começa a revelar o propósito que ele tem sobre aquela vida. Sabia que Deus tem um propósito sobre a sua vida? É comum no meio evangélico as pessoas dizerem, né, varão, Deus tem propósito na sua vida, hein, e tal. A verdade é que Deus tem propósito na vida de todo mundo, você só precisa descobrir o seu. E Deus, nesse momento, nesse encontro com Saulo, ele começa a revelar o porquê que chamou Saulo. E ele fala uma porção de coisa para ele. Eu queria ler, porque o que Jesus fala para Saulo, aqui está mais completo do que na história que é mais conhecida lá no livro de Atos, porque Jesus fala muita coisa sobre o chamado de Saulo. Volta um pouquinho aí, no versículo de número 16, quando Jesus manda Saulo levantar do chão. Obrigado, meu irmão. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci. Olha só. Ele não apareceu para derrubar Saulo, ele apareceu para levantar Saulo. Para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais ainda aparecerei, te aparecerei, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de receberem eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém?
O que Jesus disse é assim, para os dias de hoje, para muita gente, uma coisa muito errada. Porque Jesus fala que pela fé nele, não é? Essas pessoas que iriam crer nele, através do trabalho da vida de Saulo, elas teriam os seus olhos abertos. Elas sairiam das trevas para a luz. Elas iriam sair do poder, né, ou da potestade de Satanás para Deus. E por que eu digo que para muita gente isso é errado? Meus irmãos, porque Jesus, o que está dizendo aqui é em mim que vocês vão ter isso. A mensagem que está embutida nesse chamado de Paulo é a mesma que a gente vê em outras partes das Escrituras, que quem não está em Jesus continua cego, continua no escuro. Quem ainda não recebeu a Jesus, quem ainda não creu nele para a sua salvação, continua debaixo de um poder que não é o poder de Deus, é o poder de Satanás. E precisa ser liberto desse poder. E por que eu digo que isso soa como errado nos dias de hoje? Porque nos dias de hoje, meus irmãos, o nosso politicamente correto, e muitos cristãos estão contaminados por esse tipo de posição cômoda, ensina o seguinte, que todas as religiões são boas. Cada um, é lógico, vai considerar a sua a melhor, mas para não ter atrito com ninguém, o que as pessoas vão dizer é, todos os caminhos levam a Deus. Isso é verdade? Todos os caminhos levam a Deus? Existe um pastor que ele tem uma frase, deixa eu lembrar o nome dele aqui, eu anotei, Mark Stills. Ele falou o seguinte, que todos os caminhos levam a Deus como juiz. Mas se você quer conhecer o Pai, o único caminho é Jesus. Alguém me mandou um meme essa semana, essas imagens, né, que o pessoal faz aí de humor na internet, que mostrava um astronauta no espaço, com aquele capacete grandão em órbita da Terra, segurando um cartaz que dizia assim, eu não vejo Deus aqui. Aí alguém foi lá e botou o comentário, tira o capacete que você vai ver. De alguma forma, todos os caminhos vão levar a Deus, mas como juiz. Mas se você quer conhecer o Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus disse. Falei que era politicamente incorreto? Porque as pessoas vão dizer, não, todas as religiões são boas. E deixa eu te falar uma coisa. Todas as religiões vão ter coisas boas. Porque senão não tinha ninguém lá. Você pode pegar a seita mais maluca. Alguma coisa de bom vai ensinar ali para as pessoas, para que elas fiquem. Sempre vai ter alguma coisa, mas como eu ouvi certa vez, não é que o líder ali é o senhor das trevas, ele é o senhor da luz insuficiente. Quando chegar no ponto de salvação, a história muda. Porque, meus irmãos, todas as religiões têm algo em comum, que é totalmente diferente do que a fé em Jesus. Todas elas se resumem a uma relação com uma divindade, baseada na barganha. Você sabe o que é isso? Eu dou alguma coisa para uma divindade e eu recebo algo em troca. Eu dou uma oferenda para uma entidade, bota ali numa gamela. Ontem eu vi uma porção aqui indo de Jacaraípe, né, para a região de Laranjeiras, a gente ia vendo. O princípio é o mesmo, de todas elas. Você apresenta algo, dá algo como oferta para uma entidade e aquela entidade te abençoa, até mesmo no cristianismo que não é bíblico. Eu entrego o meu dízimo como uma oferenda no altar para poder sempre receber algo. E a pessoa se relaciona com Deus ou com a sua divindade, seja ela qual for, não como um pai se relaciona, como um filho se relaciona com um pai que o ama de graça, independente daquilo que ele pode oferecer a ele. Ah, mas tem que fazer por onde? Aonde está isso, meus irmãos?
Para eu ganhar alguma coisa de Deus, eu tenho que ser bom. A lógica no Novo Testamento é o contrário. Você tem uma transformação na sua vida. E por causa dessa transformação, por causa desse encontro, é que você passa a fazer boas obras. A lógica é invertida. Mas qualquer religião, eu não estou falando só dessas politeístas, vou dar um exemplo para vocês. Uma religião muito numerosa no nosso mundo hoje, o islamismo, que acredita, como nós, que existe só um Deus. Então, a princípio, por que nós teríamos alguma divergência com eles? Eles acreditam que Jesus existiu, a gente também. Mas quando toca na parte da nossa salvação, pão e vinho, a morte de Jesus, a mensagem da cruz, a mensagem da nossa salvação, muda completamente. Vai levando junto, mas quando chega nesse ponto, sabe o que eles creem, por exemplo? Você pode pesquisar isso aí, não é, na internet, ou perguntando para algum muçulmano, que Jesus não morreu na cruz. Que quando ele estava para ser ser preso, ele fez um negócio lá que Judas ficou com a cara dele. Aí eles prenderam Judas e crucificaram Judas, e Jesus ficou escondido. Porque colocar a mensagem da cruz no meio é a mensagem da graça, é a mensagem de que o preço já foi pago, é a mensagem que todos podem ser salvos, até um cara que estava matando a própria igreja de Jesus, que estava lutando contra o próprio Jesus, de repente, nesse momento, foi salvo. Teve um encontro com Jesus, mudou a sua vida, entendeu o seu chamado, entendeu o propósito dele nessa terra, começou a servir a Jesus. Pedro não estava lá, meus irmãos, pregando simplesmente para tirar o corpo dele de ser preso. Pedro não estava pregando por culpa pelas coisas erradas que ele fez. Pedro pregava desse jeito, porque aquele que transformou a vida dele é poderoso para transformar a vida de qualquer pessoa. Pedro queria que todas aquelas pessoas se convertessem, por quê? Porque o Espírito Santo que age dentro dele quer que todos cheguem ao arrependimento, quer que todos sejam salvos. Você quer que todos sejam salvos? Esse é o desejo real do seu coração. Faça como Paulo, dê seu testemunho. Você tem um testemunho de transformação? Ou você é só um religioso que pensa que entrou para o reino de Deus, mas ainda não entrou? Você tem algo para chegar e mostrar, olha, você precisa se converter, porque funcionou na minha vida. A minha vida foi transformada, eu deixei de ser aquilo que eu era. Você é essa pessoa? Tem um detalhe na mensagem, aqui no verso de número 20, você que está aí com a Bíblia aberta. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, é Paulo contando por onde ele passou, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Se converter a Deus implica em você praticar obras dignas de alguém que se arrependeu. Não é as suas boas obras que vão te salvar, mas uma pessoa que foi salva, ela pratica obras mostrando que a vida dela mudou. Tem muita gente, meus irmãos, que os familiares não se convertem e vêm falar com a gente, a minha família não se converte. E sabe por quê? Porque tem um péssimo exemplo dentro de casa. Eu preciso te dizer que talvez você, que é esse péssimo exemplo, talvez ainda não tenha se convertido de verdade. Talvez você tenha entendido racionalmente tudo, mas você ainda não morreu para a sua vida como Paulo morreu. Isso é uma mensagem forte, meus irmãos. E é para sacudir você que se encontra em cima do muro, é simpático ao meio evangélico, gosta do meio religioso, mas a sua vida ainda não foi transformada, você não teve ainda um encontro com esse amor que muda tudo, chamado Jesus. Não estou falando que todos os casos são assim, os próprios irmãos de Jesus não queriam crer nele, mas eu sei que muitos casos são exatamente isso.
A pessoa não pode parar e fazer como fez Paulo, contar o seu testemunho, a sua mudança de vida. E essa mensagem, meus irmãos, tem duas direções, dois apelos. E a primeira é para você que já é crente. Prega a palavra. Aproveita a oportunidade que você tem, sabe? Paulo estava lá no momento mais improvável. Tinha que economizar o texto dele para aproveitar bem para ser liberto. A preocupação dele não era ser liberto das cadeias, era salvar as pessoas. Aproveite a oportunidade. E deixa eu te falar, tem gente que não vai te ouvir, que vai fazer igual fez esse homem. Vai debochar, você está tentando me converter para a sua igreja? Tem gente que vai fazer isso, mas presta atenção. Tem muita gente que está só esperando você se manifestar. Que quando ouvir a sua história vai pensar, isso é resposta daquilo que eu estou buscando. Eu tenho falado com Deus há tanto tempo que eu preciso de uma mudança. Está aí, é isso que eu sempre quis. Quando alguém ouvir você dizendo, e essa pessoa realmente for alguém que está ali buscando a Deus, você vai ser essa resposta. E muita gente vai se converter por isso. Temos aqui na nossa congregação várias histórias lindas de conversão, de pessoas que tinham um tipo de vida totalmente destruída e destruindo a vida dos outros. E um dia tiveram um encontro com Jesus. Você é a mensagem, você é a melhor propaganda. Você, como, não me lembro quem foi o teólogo que disse, né, se foi Lutero, mas você é a Bíblia que os outros estão lendo. Pastor André, aí se lembrar, me ajude, né? É a frase famosa. Você é a única Bíblia que esse mundo está lendo. Pessoas que não têm Bíblia em casa, ou se tem, não se preocupam, o contato que elas vão ter com o Evangelho é o seu testemunho vivo, é você mostrando que a sua vida foi transformada por Jesus. E a segunda direção da mensagem dessa noite é, e foi mesmo? Você teve um encontro com Jesus? Talvez você seja essa pessoa que chegou aqui nessa noite sonhando com a mudança de vida, buscando em Deus respostas, e eu preciso te dizer, a resposta é Jesus. A melhor coisa é se entregar para Ele. Às vezes você pensa que você precisa dar uma acertadinha no seu casamento, acertar a sua vida financeira. Deixa eu te falar, Deus quer você inteiro. Você pode ter feito um monte de coisa errada na sua vida. O propósito de Deus, enquanto você está aqui, ainda podendo ser alcançado, é que você chegue a Ele como filho. É que você tenha um encontro com Ele, como Paulo teve, e possa receber dEle a direção e o propósito, não para uma área da sua vida, mas para toda a sua existência, para a eternidade. Você que chegou aqui buscando uma resposta de Deus, deixa eu te falar. Quem me dera, se por muito ou por pouco, eu conseguisse convencer você a ser como eu sou. Exceto pela perna quebrada, exceto por uns quilinhos a mais, mas espiritualmente, alguém transformado por Jesus, a ponto de dizer que está preparado, eu estou preparado, meus irmãos, para morrer. Algum irmão recentemente disse que teve um sonho que eu tinha morrido. Pense em alguém que está preparado para morrer. E eu sei que muitos dos que estão aqui estão. Sabe por quê? Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu tesouro está guardado. E eu quero que você saia daqui com essa leveza nessa noite. Não é sobre vencer uma dificuldade ou outra na vida. É sobre uma vida eterna, que é transferida para a gente no momento em que a gente se rende. Nessa noite, Deus não quer te jogar no chão, Ele quer te levantar. E levantar como uma nova pessoa. Assim como esse homem, o apóstolo Paulo, um dia caiu um velho homem e se levantou uma nova pessoa. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar nesse momento. Eu quero convidar o Ministério de Louvor a vir, porque nós já vamos ter a ceia do Senhor. E eu gostaria, antes da gente ir para a ceia,
de dar a chance de você se posicionar espiritualmente. É comum no final de mensagens como essa, de mensagens sobre salvação, eu dar a chance para a pessoa vir aqui à frente e a gente diz, vem aqui à frente aceitando Jesus. Mas deixa eu te contar, vir aqui na frente não faz você aceitar Jesus. Vir aqui na frente não faz você ter a vida eterna. Vida eterna tem a ver com você crer em Jesus de todo o seu coração e se arrepender do tipo de vida que você tem para viver para Ele, para ser dEle. Mas eu gosto que você venha aqui para eu saber que você aceitou Jesus. E principalmente para orar pela sua vida. Para a igreja saber que, olha, tem um novo irmão, para a gente celebrar, para a gente abraçar você e orar por você e poder acompanhar você. Mas pastor, eu posso aceitar Jesus lá no cantinho do meu quarto? Pode, meus irmãos. Mas a Bíblia fala que você precisa confessar Ele publicamente. Eu queria já te dar essa oportunidade logo na primeira noite. Adora o Senhor com alguma canção. E igreja, ora nesse momento. Ore por salvação. Como eu sei que Paulo orava naquele momento pela salvação daquelas pessoas, Pai, eu oro agora, Senhor. Eu oro por quebrantamento verdadeiro. Eu oro por um arrependimento que gere nas pessoas obras dignas de arrependimento. Em nome de Jesus, que pessoas possam nascer de novo nessa noite. Eu quero dar a oportunidade para você entregar sua vida para Jesus nesse momento, que a gente ore por você. Sai do seu lugar e vem. Amém. Tem mais alguém que quer confessar publicamente que se acertou com Deus, que nessa noite entrega a sua vida para Ele? Sai do seu lugar, vem para cá. Talvez você seja essa pessoa que eu falei na mensagem, que chegou aqui buscando algo, sonhando com algo, querendo algo em Deus, e entendeu que o que Deus quer não é simplesmente te abençoar, é transformar a sua vida, que não quer simplesmente fazer um reparo em uma área da sua vida, Ele quer você por inteiro, por completo. Sai do seu lugar, vem para cá, toma a sua decisão e já confessa publicamente que a gente vai orar por você. Esse rapaz já está sendo abraçado, os irmãos já vão orar por ele, e a gente quer fazer isso por você também. Amém? Pai, eu quero abençoar essa vida nesse momento. Meu Deus, que o coração dele, a partir de hoje, seja totalmente transformado, meu Pai. Que os olhos dele se abram. Que ele saia da escuridão para vir para a luz, meu Pai. E que todo o poder do diabo sobre a vida dele caia por terra agora, meu Pai. E ele seja, meu Deus, transferido para o reino de Deus. Que essa consciência dele se expanda. Que ele caminhe com Jesus, seja discipulado. Se torne um verdadeiro discípulo de Jesus. E que o testemunho da vida dele transformada alcance outras pessoas, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus.